Programa Mãe Moderna, oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar. Bem-vindos ao Mãe Moderna. Aqui o nosso objetivo é explorar dicas, tendências e soluções que tornam o dia a dia das mães modernas mais fácil e prazeroso. Vamos transformar a experiência da maternidade em algo ainda mais especial. Hoje eu tenho o prazer de receber as doutoras Clarice Cruz Braga e Clara Cruz Chantre em nosso estúdio. Vamos falar dos cuidados com a saúde bucal e estética odontológica. Sejam muito bem-vindas, estou muito feliz em receber vocês aqui em nosso estúdio no programa Mãe Moderna. Também estamos. Para quem não sabe, o pessoal aí de casa, elas são dentistas e eu já vou começar o nosso bate-papo falando sobre algo que eu acredito que seja dúvida de maioria, da maioria, né? Como que é o desafio de trabalhar junto com sua mãe, você junto com a sua filha? Como que é esse dia a dia de vocês? Então, eu acho que eu tinha essa percepção que talvez fosse difícil, por ser mãe e filha, a gente já ter essa questão de em casa, a gente ter em casa e trabalho juntos, né? Mas é maravilhoso, a gente se completa, a gente se entende, né? Eu acho muito interessante. Eu acho que quando a gente tem respeito, assim, vou explicar, né? Às vezes uma tá no ritmo de trabalho, a outra tá em casa querendo relaxar. Aí às vezes a mamãe vem, Clara, e paciente e tal, vamos discutir o caso e tal. Eu falo, mãe, agora que eu consegui desligar minha mente. Aí ela também para de falar. Então acho que quando a gente se respeita e assim, se completa, dá tudo certo. Tem muito esse equilíbrio, né? Tem que saber lidar realmente, né? Sim. Pra poder não ficar cansativo. Pra poder somar. E pra você, como que foi escolher a sua profissão, sua mãe já exercendo? Como que funcionou? Ela te inspirou? Você cresceu vendo ela ali trabalhando e aquilo foi estopim pra você também decidir seguir por essa profissão? Então, eu cresci quando eu tinha 4 anos, minha mãe entrou na faculdade, só que eu sempre fui reconhecida lá em casa como muito ciumenta. Então, quando ela estava na faculdade, eu tinha muito ciúme da faculdade, porque ela tinha as provas dela, ela tinha que estudar, então eu cresci falando que eu nunca ia ser dentista. E aí, quando chegou no 3º ano, que eu tive que escolher, aí veio uma luzinha assim, ela me inspirou, obviamente, eu achava bonita, ela trabalhando. Assim, eu sempre falo que eu seria feliz em várias áreas da saúde, eu sempre gostei de cuidar de pessoas. E aí já tinha todas as portas abertas, né, e foi a melhor escolha que eu fiz. Cresceu vendo também, acompanhando toda a rotina, então querendo ou não vai gerando essa curiosidade. E pra você, como que foi essa decisão? Então, eu sempre deixei tanto ela como o irmão bem à vontade. Por eu ter clínica, não teriam que seguir a mesma profissão, porque eu acho que você tem que escolher algo que você goste muito, né? E foi bem leve. Quando chegou o momento, ela escolheu e eu adorei. E você tem outra formação também, né? Além da odontologia. Isso, eu fiz serviço social antes de fazer odonto. Mas a minha paixão sempre foi odontologia. Mesmo quando eu fiz serviço social, eu já tinha feito o vestibular antes, não passei, era bem lá antes, era muito concorrido, né? Foi para uma federal, e aí eu não fiz. E aí depois, quando eu terminei serviço social, eu falei, bem, agora é o momento, ou agora ou nunca. E aí eu entrei na faculdade com 30 anos. E dois filhos, casada, dois filhos, com certeza. E como que foi pra você conciliar toda essa questão do estudo, você já tendo uma formação, então assim, você não precisava fazer, né, cursar outra faculdade, foi mais em busca de um sonho, algum desejo que você sempre teve. Como que foi pra você, depois já de formada, já com uma idade assim, né, pra poder curtir um pouco sua vida, sua profissão, seus filhos, poder fazer essa divisão, né? Eu acho que eu sempre tive uma tese de vida, você tem que ser feliz aonde você está. Então, o que eu me formei, a formação que eu tinha, uma profissão maravilhosa, mas eu não me encontrava. Então, eu queria algo que realmente me representasse. Fizesse o coração vibrar, né? Isso, era o que eu queria, né? E aí tinha o desafio dos filhos pequenos, porém eu tinha uma rede de apoio muito importante, que foram meus pais, né? Isso é fundamental. Na época foi fundamental. Uma mãe moderna precisava de outra mãe moderna para ajudar a ser moderna, entendeu? E aí a minha mãe na época falou, olha, pode ir, conta comigo, meu marido também, meu pai, meu irmão, então foi
isso que Foi me também Eu acho isso muito ajudou. interessante em relação quando a gente fala, quando trata realmente de rede de apoio, né? Eu também tenho 2 filhos, então para poder conseguir realmente me dedicar à minha profissão, é a minha mãe também que acaba ficando. Sim. Então isso assim é fundamental. E eu olho muito para a vida de Clara, para quem não sabe, nós somos amigas pessoais, melhores amigas, né? A gente tem um convívio, Clara que cuida do meu sorriso aí, eu acho que há 5 anos, né? Basicamente. Então eu posso falar com propriedade que eu tenho certeza que quando você vir a ser mãe, você também vai encontrar uma rede de apoio na sua mãe da mesma forma que você encontrou na sua. Não, com certeza, assim, eu fico brincando com ela que minha mãe é muito moderna, né? Então, assim, a gente vai ter que conciliar a modernidade dela pra me ajudar como avó, porque ela trabalha muito e eu também quero trabalhar, então a gente vai criar a nossa estratégia mesmo pra quando eu vier a ter filhos, a gente poder se ajudar, né? Mas eu sei que ela vai querer ficar com os netos também, então fico tranquila. Eu ia falar já vou estar mais, né, mais leve de trabalho. Não, e hoje em dia a nossa empresa é uma empresa assim, a gente tava até brincando lá em casa, virou uma empresa familiar, porque além de nós 2 trabalharmos juntos, meu marido também trabalha lá e meu pai se aposentou da Petrobras, também trabalha lá. Então, assim, a gente vai... Tá tudo em casa e todo mundo vai se complementando também, cada né? um em uma função, né? Isso é muito uma bom. especialidade. E vamos falar um pouquinho das dificuldades que a gente sabe também, que nem tudo são flores. Como que é conciliar essa rotina de trabalho, estando o tempo todo dentro de casa, mas também o tempo todo na clínica? Olha, assim, parece família margarina, mas não é não. A gente realmente leva muito tranquilo, assim. Eu tenho sorte de trabalhar com a minha mãe, porque eu me formei e comecei a trabalhar como uma professora, porque ela tem muito mais tempo de formada que eu. Então, qualquer dúvida que eu tinha, qualquer probleminha ali, o meu esposo também, que já é formado há mais tempo. Então, a gente se completa. Às vezes, um tem dúvida, pergunta pro outro. Graças a Deus, a gente tem 0 orgulho entre a gente. Então, a gente se ajuda mesmo. Às vezes, mamãe tem mais tempo de formada, mas ela pode tirar uma dúvida comigo. Meu esposo, às vezes, é uma área que ele trabalha com a parte de implante, não trabalha tanto com a estética. Então, quando ele tem uma dúvida de estética, ele vem até nós e pergunta. Então, assim, a gente, além de família, a gente criou uma equipe de trabalho mesmo. Eu achei isso muito bacana que você trouxe agora, porque realmente é uma complementando a outra, né? Porque você tem a sua formação, assim como sua mãe, mas você tem a sua especialidade e você a sua. Então, eu queria que vocês contassem agora um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa também, pra eles poderem conhecer de fato aquilo que vocês fazem. Eu trabalhei durante muitos anos com reabilitação e aí há uns 5 anos atrás eu comecei a fazer especificamente um tipo de trabalho que é a transformação de sorriso, a partir das facetas em resinas e lentes em porcelana. E aí eu me apaixonei por esse procedimento, hoje para mim assim, é o que me move. E eu comecei fazendo e gostando muito, fiz vários cursos no Brasil e me especializei mesmo para entregar o melhor, porque eu acho que você tem que ter excelência em tudo que você faz. E aí a parte de reabilitação ficou um pouco, né, aquém, porque eu não podia fazer as 2 coisas. E aí estava chegando Clara abraçou essa parte. E aí, você acabado de formar, quentinha aí tava... mas eu brinco que os pacientes gostam de ela, porque sai com sorriso, entra com sorriso de um jeito, sai de outro, feliz da vida. E na hora dos procedimentos que tem dor, que todo mundo tem medo, aí vem pra mim, entendeu? Então ela gera uma alegria e o pessoal já não gosta muito ali de ir pra mim, não. Mas entendeu? é necessário, não, né? é saúde. É completo, né? Porque não tem como também eu fazer a minha parte, né? Deixar lá o sorriso lindo, sem ter passado por ela, sem estar saudável. E agora, abordando um pouquinho mais toda essa questão da estética do sorriso, eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, inclusive eu. Qual que é a diferença da faceta para lente? Então, a faceta de resina, ela é feita em cima do dente natural, sem ter praticamente desgaste nenhum. Então, é um trabalho quase que artesanal do dentista. Eu vou criar ali, né, a partir da estrutura, eu vou colocar o tamanho diferente se o paciente quiser, a cor, o formato. Então eu vou criar ali um sorriso, né, a partir de uma conversa, antes de planejamento, né. Já a lente em porcelana, eu vou fazer desgastes nos dentes naturais, porque é necessário. Vou mandar a moldagem para um laboratório. O laboratório vai me mandar de volta as lentes, que são como se fossem capas de porcelana, e eu vou cimentar. Entendi. Então, a faceta, caso um dia a pessoa queira retirar, tem essa possibilidade? Sim, é reversível. Porque não tem o desgaste. Não tem desgaste. Já diferente da lente, né?
Lembrando que ninguém quer tirar. Todo mundo, quando coloca, quer ficar, né? Acabou. Porque, e eu vejo, assim, eu acompanho o trabalho de vocês nas redes sociais também, quando vou ao consultório, eu percebo que você pega também muitas mulheres, assim, maduras, ou pessoas, assim, mais velhas, que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu já tô com certa idade, eu não preciso mais passar por isso, ou eu não quero mais passar por isso, mas não, muito pelo contrário. Não, mas isso tem mudado muito, né? Hoje, o 50 de hoje é o 30 de antigamente, né? As mulheres estão muito mais vaidosas, os homens também, né? Eu tenho, às vezes as pessoas me perguntam, você atende mais mulheres ou mais homens? É meio a meio. Eu atendo, não tem essa diferença, não tem, né? Homem e mulher o tempo todo querendo essa transformação. E eu acho também que hoje em dia tá muito mais acessível, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem aquele acesso, né? Eu lembro que eu fiz uso de aparelho durante muito tempo da minha vida, muitos anos. Hoje em dia é até difícil a gente ver as pessoas usando, porque tem tanta tecnologia, tem tanto recurso, que antigamente não tinha. Então eu acho que as pessoas hoje em dia conseguem ter mais esse acesso e em busca realmente, né, dessa questão toda da vaidade, de se sentir bem, ainda mais a parte do sorriso, que é uma parte que fica em nosso rosto, né? Sim. É o nosso cartão ali de visita, vamos dizer assim. E assim, Paulo, o que eu acho muito interessante é que muda a pessoa. Se eu tive uma paciente, eu me emociono quando eu ouço. Ela falou, você mudou minha vida. Eu falei, mas como assim? Me explica. Aí ela falou, eu não conseguia falar com uma pessoa olhando diretamente para a pessoa. Quando eu ia fazer vídeo do meu trabalho, eu ficava toda retraída, ela tá outra, entendeu? Então não é só estética, não é só saúde, De é jeito realmente nenhum. transformação, né? Sim. Não, e a gente, assim, tem que agradecer muito as redes sociais. Você trabalha com rede social, você Sim. sabe. Essa questão de estar mais acessível é porque hoje em dia eu quero um tabu, tudo a gente pode conversar na rede social e transmitir para as pessoas a facilidade delas terem uma coisa que vai mudar a vida delas, entendeu? Sim. Porque às vezes, fulano fez tal procedimento, mas eu nunca vou conseguir fazer. E a gente consegue falar pra pessoa que é uma coisa mais simples do que ela imagina que ela vai fazer muita diferença na vida dela, Eu sabe? acho que é isso, é sair da bolha. Até a rede social também, eu acho que ela ajuda muito nessa questão de você ver que outra pessoa fez. Sim. Se ela também conseguiu, por que eu não vou conseguir? Porque na também? verdade, Por que eu não antigamente, posso? você tinha que ir até o local pra saber como que era. Sim. Hoje em dia, com as redes sociais, a pessoa da casa dela consegue saber, gente, isso aqui é interessante, isso aqui cabe na minha vida, isso aqui eu quero pra minha vida, entendeu? Então tem nos ajudado muito também a mostrar para as pessoas que, assim, a importância de se cuidar, a gente dá dicas de saúde e, assim, a gente gera uma conexão com o nosso paciente antes mesmo. É uma questão mais humanizada, né? Sim, Mais antes mesmo dele chegar, a gente já tem uma conexão. Quando o paciente chega pra gente, é como se ele já conhecesse a gente. Isso é muito legal, né? É realmente porque faz se sentir mais à vontade. Sim. Muita gente, a gente até já falou sobre isso, que muita gente também tem medo de dentista, né? Sim. Eu confesso que eu tenho um medozinho, assim, Sim. não da minha dentista, mas de determinados procedimentos Sim. também. Então é importante realmente a gente ter um ambiente acolhedor, um ambiente que te deixa realmente mais relaxado. Como você falou, assim, graças a Deus a tecnologia, a odontologia, ela evoluiu muito. Então, antigamente, a odontologia, ela era mais bruta. Realmente, as pessoas que não tinham muito acesso a uma saúde, era assim, mais saúde pública e tal, tiveram muitos traumas. E o que acontece? Os traumas, às vezes, passam da mãe, do pai pro filho. Então, meu pai cresceu com medo do dentista, viveu falando pra mim que o dentista era uma coisa ruim, a pessoa vai crescer com medo do dentista, Na verdade, entendeu? era como um castigo. Vou te levar ao dentista. Eu vou te levar ao dentista. Tipo, vou te dar uma injeção, eu vou te levar ao isso aí. dentista, entendeu? Arrumou todo pra sair, mas era pro dentista. E assim, a gente nem mexe mais com nossa autoestima, porque assim, várias pessoas já sentam na cadeira, olha, eu detesto dentista, olha, eu tenho trauma com o dentista, e aí vem também a odontologia não é a gente mexer em dente, tá? É a gente criar um ambiente confortável e de confiança para a pessoa. Já tiveram vários pacientes que na primeira consulta era eu e o paciente sentado um de frente para o outro só conversando, eu nem via a boca da pessoa. Para no segundo momento ele se sentir confiante em mim ou em quem for, sentar na cadeira para poder mexer, porque assim, a gente precisa quebrar vários traumas para acessar a pessoa.
E se a gente não chegar a esse ponto, a saúde da pessoa vai ficando esquecida. E isso vai gerando problema em cima de problema. Assim, onde eu tive pacientes com quase 30 anos que nunca foram ao dentista. Por causa de traumas passados pelo pé. Então a pessoa ela nem teve aquele contato, aí já chega toda receosa. Tem uma coisa toda da terapia. Um negócio psicológico. Uma das faculdades que eu faria com certeza era psicologia, mas eu já, assim, não invadi da área dos meus amigos da área da saúde, mas a gente é um pouco psicólogo ali também. A gente ouve, né? O paciente, ele quer falar. Sim. Ele chega, às vezes, querendo falar, mesmo sabendo que a gente vai ter que mexer na boca dele, né? Mas ele conversa, ele fala coisas da vida mesmo. Imagina. Agora eu vou dar uma pausa em vocês rapidinho, porque eu vou chamar o intervalo. Já a gente volta, porque se deixar a gente fica falando toda a vida. Então não saia daí. Programa Mãe Moderna, oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar. Programa Mãe Moderna, oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar. Estamos de volta com o nosso programa e o bate-papo por aqui não para. Agora eu quero trazer novos temas com vocês. Nós que já falamos de maternidade, de estética, martelando mais um pouquinho nisso. Você que é referência aqui na cidade de Campos, com todo o trabalho lindo que você faz. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse destaque que você tem em relação à naturalidade. É bem importante saber que você pode fazer a transformação do sorriso, mas deixando esse sorriso natural, elegante, bonito, né? Sim. Você não tem que estar sempre mostrando que você fez algo diferente. Sim. O legal é a pessoa ver o seu sorriso e achar natural. É legal quando a pessoa olha assim, nossa, você mudou alguma coisa, mas não sabe especificamente o que é, mas sabe que tá melhor. Isso. E aí a gente sabe que a gente chegou no ponto natural, entendeu? Mas chega muita gente, às vezes, no consultório que quer uma naturalidade que você... Além, por exemplo, eu quero algo mais branquinho. Ah, sim, isso sempre vai ser essa conversa inicial é que vai definir o sorriso final, né? E ele que é o dono do sorriso, ele que vai me dizer o que ele quer. A forma que ele quer. E você vai adequando também dentro da forma que você trabalha, pra você não perder a sua identidade. Isso. Às vezes a pessoa, ela fala assim pra mim, doutora, faz como você quiser. Aí eu amo. Porque eu vou, fazer... Vai lapidando. Aquele jeitinho. E às vezes a pessoa já chega com uma opinião formada. Sim. Eu quero dessa forma. E aí eu converso e a gente chega a um consenso. Denominador comum. Eu achei até engraçado que esses dias eu recebi uma mensagem que eu até encaminhei pra Clara, a pessoa perguntando assim, Paula, você tem lentes? Eu acho que junta mesmo essa questão da naturalidade que vocês trazem, o meu sorriso também, que é muito bem cuidado. Isso. Então, as pessoas às vezes já têm essa curiosidade mesmo de saber, é lente de contato, é clareamento. Então, sempre a gente também tá postando, né? Essa constância também que a gente tem que ter com esses cuidados. A gente fala de estética, mas também nessa questão da saúde, né? E trazendo até para essa questão da saúde também, aqui que a gente fala muito sobre maternidade, sobre filhos. A mulher, quando ela está grávida, no seu período gestacional, ela tem que ter um cuidado extra? Então, o que eu gosto de conversar com o paciente, assim, quando eu sei que a paciente ela tá naquela vontade de engravidar e tal, a mulher quando ela vai engravidar, do mesmo jeito que ela vai na ginecologista dela e começa a fazer um acompanhamento, os exames, é ideal que ela vá ao dentista também para ver se tem algum problema prévio à gestação dela, porque existem procedimentos que dentro de um período da gestação a gente não pode fazer, ou se fizer, existem alguns riscos. Assim, quando a gente fala de gestação, de gravidez, o ideal é que a gente trate da grávida entre 3 meses até 6 meses. Então a gente tem esse período aqui que a gente fica mais confortável e mais seguro de fazer alguns procedimentos. Fora isso, tudo tem um certo risco, a gente precisa ficar sempre em contato com a médica da paciente. Então, se você está pensando em engravidar, o ideal é que você vá ao dentista antes para resolver todas as pendências, para você passar aí esses 9 meses tranquilo. Porque pode talvez trazer algum dano para a saúde do bebê durante a gestação? Então, existem casos mais complicados que sim. Complexo, né? A mudança hormonal também pode gerar alguns problemas. Tem muita grávida que reclama da gengiva sangrando. Sim. Entendeu? Então, se você não tem uma limpeza ali, uma saúde antes dessa gravidez, isso tudo vai piorar, entendeu? E com a grávida tem certos limites que a gente não é qualquer procedimento que a gente pode fazer. E o tempo que você tem que manter ali a visita em dia com o seu dentista, que eu acho que é importante para todo mundo saber. Existe, assim, nada na vida é uma receita de bolo, Sim. né? O ideal é que vá de 6 em 6 meses. Então, pelo menos 2 vezes ao ano, você tem que ir lá visitar a gente.
Porém, existe casos e casos. Eu tenho pacientes que eles precisam ir de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, porque assim, tem uma saliva diferente, que é mais propensa a ali ter um acúmulo de tártaro, ou uma formação de cárie. Então, assim, o nosso atendimento ele é muito individualizado. Então, tem gente que precisa ir com mais frequência. Vocês vão estudando ali o caso de cada paciente para poder realmente Cada fazer caso é um esse atendimento personalizado. Sim. E quando eu falo de personalizado, hoje em dia a gente vê muita gente falando, não, porque o meu atendimento é personalizado, é exclusivo. Mas eu acho que nessa profissão realmente tem que ser personalizado, né? Cada um é de um jeito, cada Sim. caso é um caso. Sim. E você realmente tem que estudar e ver o que é melhor para aquele paciente, né? Até no cronograma de procedimentos, às vezes a gente, com um paciente, a gente pode fazer de uma forma, com outro a gente tem que avançar mais ou deixar mais para frente algum procedimento para que ele entenda a necessidade, entendeu? Eu e mamãe, a gente tem um tipo de atendimento muito parecido, assim, né? A gente entende a rotina da pessoa também. A gente tem muito paciente que embarca. Sim. A gente tem paciente, por exemplo, que trabalha no porto e só chega depois das 6. E a gente tem uma flexibilidade muito grande para poder atender essas pessoas também, entendeu? A gente sempre tenta se adaptar à rotina da pessoa. Às vezes ontem mesmo eu atendi 2 pacientes fora do meu horário, mas a gente cria esse laço com o paciente e a gente vai ali, né? Fora um ambiente também bem agradável que vocês deixam ali no consultório. Tem um cappuccino maravilhoso. É verdade, porque eu já tomei, tá? Realmente muito bom, porque você faz com que a pessoa se sinta realmente à vontade, que a pessoa realmente se sinta em casa e relaxe o máximo possível. Né? Porque eu acho que isso é bom pra vocês também, né? Eu acho que uma coisa caminha lado a lado da outra. O quanto mais o paciente se sentir à vontade, melhor também é pra vocês poderem trabalhar. Você falou do seu sorriso também. Pra quem não sabe, a Paula não tem facetas nem não lente. É totalmente nessa que eu clareamento. E assim, clareamento também é um procedimento que eu gosto muito de falar, né? Porque é um procedimento em relação às facetas, assim, é um procedimento mais simples, mas que traz um resultado também que as pessoas reparam. Tanto que as pessoas comentam com você, toda vez que alguém comenta o sorriso de Paula, ela manda pra mim, tá falando do meu sorriso. E o legal também é que nessa época do ano, a procura aumenta pra procedimentos assim, todo né? mundo quer passar o final do ano. Como eu falei, é o cartão de visita. Então, da mesma forma que a gente marca um cabelo, que a gente marca um procedimento diferente sempre nessa época do ano, também é uma época que a procura aumenta pra todo mundo poder passar ali com o sorriso brilhando. Não, gente, e se cuidar é muito bom, né? Exatamente. Então, tudo que a gente faz se mimar, né? Vamos se mimar, né? Tudo que a gente faz pra gente, pra nossa autoestima, bom. A gente se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir saudável, porque assim, a gente bate muito na tecla da estética, mas a gente trabalha com reabilitação também, né? A parte de implante, meu marido faz a parte de implante, eu faço a prótese sobre implante. E assim, tem gente que realmente não consegue mastigar direito, tem que se privar de vários alimentos. Uma coisa que a gente bate muito na tecla, a gente vive na era da rede social. Então, a gente tira foto o tempo todo, a gente tá com... Do nada vem a pessoa, puxa o celular e faz um vídeo. E tem gente que não consegue abrir um sorriso, porque ali tá faltando um elemento, isso ou não estimula, tá bonito. Né? A pessoa também a querer estar bem, né? É o que a gente sempre fala, você tem que ter segurança pra sorrir. Você ter segurança pra sorrir é tudo. E aí vem a estética, que todo mundo vai achar o seu sorriso bonito, e você vai ter confiança. E tem também ali, às vezes, falta um elemento. Às vezes você tá, por exemplo, agora vem final de ano, um monte de confraternização. Vou marcar numa churrascaria. Tem gente que não consegue comer um churrasco normalmente. Entendi. Então, isso atrapalha a vida social da pessoa. Então, a gente bate muito na tecla. Você tem que ter confiança pra sorrir. O que tira sua confiança, às vezes, é a falta de um dente? Vamos resolver. O que tira sua confiança que seu dente não é bonito? Vamos resolver. A gente tem que resolver o problema, entendeu? E o importante, eu até volto lá no início, quando você falou pra mim a respeito que você decidiu cursar odontologia, mesmo você já sendo formada em outra área, o fato de você estar feliz, o fato de você ser feliz, como você falou agora, eu acho que tudo se encaixa, né? E eu acho não, nós estamos no nosso 3º episódio do Mãe Moderna, e em todos eles eu falei a mesma coisa. Eu acho que realmente é importante a gente estar bem com a gente mesmo, porque a gente é uma mãe melhor, a gente é um pai melhor, tudo vai fluindo naturalmente. Tudo funciona então, assim, melhor. Realmente são coisas que vão completando umas outras. Como você porque falou. existem algumas frases que já viraram clichê, né? Mas a gente tem que primeiro se amar pra gente conseguir se entregar pros outros. Exatamente. Aí a gente ouve muito falar isso, só que botar em prática às vezes é difícil. Então, eu não sou mãe ainda, né? Mas assim, eu tenho uma mãe moderna, completamente, né? E eu sempre via a minha mãe se cuidando, a minha mãe ia no salão, a minha mãe se arrumava, e ela entregava, primeiro que ela ensinava a gente, ela fazendo pra ela tava ensinando pra gente,
e ela entregava o melhor dela pra gente. Isso influencia muito. Eu até comentei também no outro episódio a respeito da Alice me ver me cuidando, me arrumando, e como isso incentiva de fato ela ser uma mulher empoderada, claro, dentro dos limites, principalmente da idade, mas vendo também como é necessário ter todo esse cuidado, né? Tanto na parte da estética, quanto na parte da saúde. A mãe ali vai ser um espelho pro filho, né? Assim. E falando de maternidade, você pretende babies vindo por aí? Eu já sei a resposta, mas eu acho que o pessoal de casa, quando você falou eu não sou mãe ainda, eu acho que isso vai gerar essa curiosidade. Eu não sou mãe ainda, eu quero muito ser mãe futuramente, no tempo de Deus. E o que eu falo que assusta muitas pessoas é que eu quero ter vários filhos. E todo mundo fala, gente, não fala isso pra uma pessoa que não tem filho. Ah, depois que vier o primeiro você desiste. Não, gente, eu vou ter vários filhos. É porque tem amor de sobra, né? E a vovó ama. Você tem um exemplo em casa, você teve uma relação tão boa com a sua família todos esses anos, inclusive trabalhando juntos, que eu acho que você também quer oferecer isso pros seus filhos, né? Eu gosto de ficar falando o termo mãe moderna, porque assim, hoje em dia é tudo tão moderno que o que era antigamente mais comum se torna estranho aos olhos dos outros. Mas antes da minha profissão, antes de eu dar certo em qualquer coisa, eu sei que o meu ministério é meu lar, é a minha casa. Então, assim, minha casa estando bem, eu sendo bem sucedida dentro da minha casa, com meu marido e meus filhos, pra mim eu já sou a mãe mais moderna do mundo. Aí vou poder ter um trabalho moderno, fazer o que eu quiser. Se dedicar melhor nas áreas da sua vida, né? Mas pra eu ser uma mãe moderna, pra mim, o meu primeiro ministério sempre vai ser a minha família. Então podemos esperar aí muitos babies futuramente, né? Gente, mas eu também não vou ter 20 filhos não, gente. Calma, alguns, não muitos. E é importante também falar, Paula, que a mulher, ela sendo sábia, ela sabe levar todas as áreas, né? Ela tem como se dedicar ao esposo, ela tem como se dedicar aos filhos, ela tem como se dedicar ao trabalho, à profissão. Então, nós somos muito inteligentes. A mulher, ela tem, né? Ela sabe levar, se ela realmente souber, ter essa sabedoria, consegue. Esse discernimento, ela consegue levar tudo ali. Consegue. Eu cresci ouvindo isso da minha mãe, ela falava assim, eu deixo o seu pai, mas eu sei lidar com ele. E realmente, tanto é que é um casamento que tá aí há 27 anos juntos, foi referência pra mim na minha casa e continua sendo até hoje. Então eu acho que é exatamente isso, a gente aprender, né? E você falou a questão da modernidade, é muito importante sim, a gente saber reconhecer o espaço que nós mulheres temos hoje, que nós conquistamos hoje, que talvez nem na sua época era assim ainda. Mas a gente também não pode deixar esse lado tradicional de lado, né? Deixar passar. E eu acho que é muito importante também a gente trazer isso para os nossos filhos, né? E assim, nesse tempo que a gente está vivendo, isso está voltando a ter necessidade de acontecer. Porque as pessoas se perderam um pouco nessa modernidade, né? Deixando essa parte família. Só que sem família não há nada. Família é base. É o princípio de tudo ali, né? Então... E pra você, assim, agora mudando um pouco o assunto, mas mantendo também, você teve a Clara e também tem um filho mais velho que também seguiu nesse caminho, né? Ele que é formado na área da medicina. Como que foi pra você ter toda essa família na área da saúde? Ai, maravilhoso. Muito bom, né? Eu falo com o meu marido, só ele não é, né, da área da saúde, ele fala, mas eu paguei a faculdade. Então também tô dentro. Eu tô presente. Tô dentro. Mas ele adora dar pitaco. Às vezes a gente tá na hora do almoço assim, conversando de um caso e tal, aí ele vem e fala uma coisa aleatória, assim, pra fazer parte. A gente isso mesmo. Mas ele faz parte, deu tanto que ele deve ter não, gente, né? O almoço, às vezes, é discutindo o caso. Eu, mamãe, Jean, e discutindo o caso. Aí ele tem que entrar e dar o pitaco dele. É verdade. Mas ele sempre soube levar muito isso, sempre incentivou demais a minha área, né? E muito orgulhoso das crianças, né? Que foram querendo também ir para essa área. E eu acho que deu tudo certo, né? Não acho não, deu. Uma família Clara, linda. Clara também, né? Essa fase nossa agora, Clara casou, Guilherme casa agora esse mês de novembro. Eu tô muito feliz com isso, Imagino. né? Porque é uma etapa muito importante concluída pra gente. E eu imagino assim, os meus filhos, um tá fazendo aniversário hoje, inclusive, filho, mamãe ama você, eu vou falar senão eu começo a chorar, mas assim, realmente meu filho tá fazendo 8 anos, minha filha tem 6, eu paro pra analisar, eu fico pensando, meu Deus, no dia que eles casarem, saírem de casa,
Mas eu faço parte daquela criação que eu tô criando meus filhos para isso. Sim. Para eles construírem a família deles. Mas é uma sensação, acredito eu sinto isso a cada ano que ele passa hoje em dia na escola, né? A cada passo que ele vai dando no seu crescimento. Mas eu acredito que seja realmente uma missão, assim, um sentimento, eu consegui. Deus me capacitou e hoje está entregue para poder lutas, construir né? a família deles, né? São lutas, a gente passa por muitas lutas. Eu até estava conversando esses dias com o Jean, assim, a gente já se formou na faculdade, a gente casou, o próximo passo é a gente ter filhos e assim, como deve ser bom você ter filhos e começar a se realizar através dos seus filhos. Sim. Porque você não vai ficar fazendo faculdade para sempre, mas ver um filho se formando, gente, deve ser um prazer maravilhoso. Você vai ficar no seu casamento. Ver um filho se casando é como se você estivesse indo junto e conquistando junto. Deve ser uma sensação muito boa. Vem em dobro, maravilhoso. né? É muito bom a gente fazer as coisas, mas melhor ainda a gente ver os nossos porque filhos. a gente começa a ver frutos. Exatamente. Né? Frutos você vê que não dos parou valores ali, que a gente transbordou, que não a gente parou passou, ali. Exatamente. Né? Essa é a ideia. Olha, eu agradeço muito vocês por estarem aqui. Fico muito feliz mesmo em recebê-las. Desde que eu recebi o convite do Mãe Moderna, eu falei assim, não, um episódio vai ser especial com elas, porque eu acho muito bacana a vida de vocês, a forma como vocês levam, toda essa cumplicidade, esse companheirismo. Eu acho que as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, têm muito o que aprender. Então, muito obrigada. E vocês, gente, procurem o dentista de vocês. Fiquem à vontade para procurar. E muito obrigada, agradeço vocês. Agora tá encerrando mais um Mãe Moderna, mas eu aguardo vocês na próxima. Programa Mãe Moderna, oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar.